Boa noite, senhores vereadores, autoridades executivo, munícipe presente, funcionários desta Casa de Lei, ouvintes da rádio da Cravinhos FM e os internautas. Hoje estamos retornando às transmissões da sessão legislativa via internet. O site da Câmara passou por melhorias, facilitando o acesso do munícipe aos trabalhos dos vereadores para que a transparência seja uma marca dessa legislatura. Quero dizer que ficará disponível no site as 3 últimas sessões para que os internautas possam assistir quando e a hora que quiser aos trabalhos desta casa. Por fim, lembro que o endereço de acesso é www.câmaracravinhos, SP São Paulo, gov.br. Bem, está em nome de Deus, declaro aberta a terceira sessão ordinária do dia 5 de março de 2013. Peço a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro e logo após o hino de Cravinhos. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho elíptico, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, quadro do colosso, e teu futuro espelhas a grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Berço esplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo,
Olá, Baruque, ostentas estrelado, e diga o verde louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta. Nem teme que eu te adoro a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Peço ao segundo secretário, faço chamado dos vereadores. Antônio Carlos Galati Brás. Antônio Geraldo Aníbal. Presente. Carlos Lúcio Cabeça Bertoletti. Presente. Cláudio Molesini Teles. Presente. Éder Agrela Alves. Francisco José Barroso Vesse. Presente. Elcio Médico. Presente. Itamar Gomes Bueno. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. Presente. Márcio Luiz de Lima Barroso. Presente. Silvio Luiz Faitano Fernandes. Presente. Walter Pereira Benzi. Presente. Wagner Susumo Shimazaki. Presente. Eu quero colocar a ata da segunda sessão ordinária do dia 19/2/2013. A ata está em discussão. A ata está em votação. Os que for a favor permaneçam sentados, se for contra, fique de pé. A ata foi aprovada por todos os vereadores. Não havendo nada a ser lido do Executivo, passamos à leitura da Legislativa. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura
desse ofício. Requerimento, né? Cravinhos, ofício 4375/2013. Cravinhos, 13 de fevereiro de 2013. Prezado senhor Antônio Geraldo Aníbal, presidente da Câmara Municipal de Cravinhos do Estado de São Paulo, vem através do presente encaminhar cópia do requerimento número 1724/2013, de autoria do vereador Francisco José Barroso Vesce e, ao ensejo, convidar Vossa Senhoria para esclarecer o conteúdo do mesmo, caso queira, com a data e horário a serem marcados em sua exposição, sendo só para o momento, despede com votos de elevada estima e consideração. Antônio Geraldo Aníbal, presidente. Agora eu gostaria de consultar ao plenário a todos os vereadores se deixamos o requerimento e indicações para a próxima sessão, em virtude do ex-prefeito, gostaria de fazer uso da palavra nessa casa. Tudo bem? Estou de acordo, permanece sentado, então, fica contra, fica de pé. Foi aprovado por todos os vereadores, então. Eu gostaria de chamar o ex-prefeito, José Francisco Ferdinando, para que fazer uso da palavra. Fica à vontade aí. Boa noite a todos. Senhor presidente, antes de iniciar a palavra, queria só fazer uma colocação da última vez que estive aqui, convidado em cima da hora pelo atual prefeito, e eu não deveria naquele momento ter interrompido a palavra pelo fato da reunião ser do prefeito com os vereadores. Mas, obrigado. Em alguns momentos na fala do prefeito eu acabei sendo até indelicado e interrompendo. Peço desculpa a todos, porque alguns dos assuntos que foram falados aqui, realmente eu tenho documentos para comprovar que algumas coisas não são verdadeiras. E eu tenho sendo procurado pela imprensa de toda a região para falar sobre o problema de Cravinhos. E eu me comprometi com ele e disse que a minha primeira palavra seria com a Câmara de Vereadores, porque os senhores são os verdadeiros responsáveis pela fiscalização do município. Após estarmos aqui nessa explanação de documentos, talvez possa até me alongar mais com a imprensa, com pessoas que querem saber a real verdade. Em alguns pontos, eu esclareço que o prefeito tem razão no que diz, em alguns pontos a gente precisa fazer uma melhor colocação do que foi dito. Eu disse numa carta que fiz ao jornal que ia esclarecer centavo por centavo da minha administração, porque não tenho medo da verdade, me assessorei bem, e aqui estão todos os documentos durante meus 4 anos de trabalho. Eu tinha me comprometido, já nem fui candidato à reeleição, porque a minha intenção era voltar para a minha transportadora, viver a minha vida digna lá que eu sempre vivi, e deixar um pouco o meio político para as pessoas novas que estão chegando. E não estou conseguindo fazer com que isso aconteça, porque todos os fatos que estão acontecendo na cidade estão se relacionando, estão sendo direcionados a mim. A falta de remédio no município, por exemplo, tem pessoas indignadas dizendo que foi eu que deixei a prefeitura sem condições, que não pode ser dado remédio. A prefeitura de Cravinhos tem 5 milhões em caixa. Hoje, começo de março. Eu tenho certeza que no final do mês de março a prefeitura de Cravinhos terá quase 10 milhões em caixa. E isso também não procede. Mas, se alguém pensa que eu estou contente com essa situação, eu estou muito indignado. Em lugar nenhum do Brasil está acontecendo o que acontece em Cravinhos. Eu tenho respeito do PT, do PMDB, de todos os partidos, e não estou tendo respeito do meu partido. O PSDB está querendo me destruir.
Eu não sei se eu fiz uma ótima administração, se o meu nome se destacou tanto a ponto de eu causar tanta ira nas pessoas querendo me destruir. Todos os partidos políticos me procuraram para que eu fosse candidato à reeleição e eu, respeitando as regras do partido, cedi a minha cadeira para não rachar o PSDB de Cravinhos. Porque quem tem que estar no poder não é as pessoas, é o partido. A partir do momento que o partido está no poder, ele é grande. Não importa com qual pessoa ele esteja no partido. E nós tínhamos uma chapa pura de 100%, trocamos por uma chapa de 50%. Então ninguém pensou no PSDB, pensou em si próprio. Se eu tinha 100% prefeito e vice do PSDB e trocamos pela metade, então foi pensado na pessoa e não no partido. O partido tem que ser grande em nome, em pessoas, não importa aquele que esteja no poder, os demais têm que respeitar a vez daquele que está no poder. E a gente fica indignado porque é um partido de poucas pessoas, pessoas de bem, que poderia continuar trabalhando em prol do município, e isso vem acontecendo. Infelizmente, nenhuma cidade, nem os piores adversários do Brasil, em São Paulo, o Haddad com o Kassab, não está acontecendo o que está acontecendo aqui. Nunca vi o Haddad falar de dívida de prefeitura. E as dívidas são plenamente contornáveis, restos a pagar que fica do último trimestre. Sempre ficou os 3 últimos meses, a dificuldade é grande, você joga e você paga sequentemente. Isso há mais de 10 anos acontece. Eu fui vice 8 anos, e mais 4 a 12 anos eu sei que isso acontece. No último trimestre não se tira mais nota, começa a acumular para começar a pagar em janeiro. Está comprovado aqui. Eu fui presidente da Câmara em 97, 98, tive minhas contas aprovadas. Naquele período eu ocupei o cargo de prefeito por um pequeno período e acumulei mais 2 contas lá, 99 e 2000, aprovadas. Fui prefeito 4 anos agora, tenho 3 contas aprovadas. Transparência, lealdade, equipe boa de trabalho. São 7 contas aprovadas na minha administração pelo Tribunal de Contas. Sei que o órgão final que compete a votar são os senhores vereadores. Mas quando vem de lá algo recomendando aprovação, é muito mais simples para os senhores. Tenho certeza que 2002 será aprovada, porque todas as cidades do Brasil tiveram dificuldades em prestar suas contas devido à crise financeira que o governo federal jogou para as prefeituras. Então, eu gostaria só de, como ex-prefeito e militante do partido, fui o primeiro vereador eleito pelo PSDB nessa cidade. Fui o primeiro presidente da Câmara. Fui o primeiro prefeito do PSDB nessa cidade, o qual esse partido acho que fez uma boa revolução na administração de Cravinhos. Eu queria o respeito das pessoas comigo. Deus já me deu tudo que eu quero, que eu queria, que eu sonhava e mais um pouco. Eu não preciso mais. Só peço a Deus que me dê saúde para mim, para minha família e meus amigos. Queria voltar para a minha vida com dignidade, com honra, para que a vida siga e que outros novos colegas que aqui estão chegando venham a fazer dessa cidade uma cidade próspera, de um futuro brilhante, que promete muito. Cravinhos está uma das melhores situações da região. Nós fizemos uma administração digna, honrada, temos sequência em todas as obras que estavam sem terminar, nos comprometemos a seguir os passos do governo que vinha, porque era um bom governo bem aprovado. Continuamos com o transporte de estudantes, continuamos investindo na saúde e implantamos mais. Criamos ações dentro da prefeitura que dobrou. Eu peguei o município com 30 milhões, entreguei com quase 70 milhões, 60 e poucos milhões. Dobramos a capacidade de arrecadação do município. Agradeço sempre a nossa equipe, aos funcionários públicos que se dedicaram ao máximo nos projetos, nas ações que nós tomamos sempre em conjunto. Tudo que era bom para a cidade sempre teve a palavra de todos, mas a gente sempre decidia pelo melhor. E eu creio que se eu sair com uma administração tão bem aprovada pelo Tribunal de Contas e por grande parte da população, eu poderia ter a aprovação do meu partido, que é o PSDB também, né? E eu não encontro na rua pessoas de oposição fazendo coisas que estão acontecendo com pessoas de dentro do meu partido comigo. É de ficar pasmo, sem brincadeira, a gente fica indignado com essa situação.
Mas eu creio que tudo vai se solucionar da melhor maneira possível. Queria dizer aos senhores que tudo que está escrito aqui neste relatório está documentado aqui. Eu fiz uma cópia para cada vereador, para que os senhores tomem conhecimento, passo a passo, dos 4 anos que eu fiquei frente à Prefeitura de Cravinhos. Vamos ver se vai dar isso. Se quebrou o óculos, agora me empresta dele. Qualquer coisa. Tá bom, hein? Você que sentou em cima, né? Tá bom, vai dar. Eu acho que eu precisaria de um espaço aqui para me ajeitar, vocês desculpem. Eu vou tentar passar para vocês da forma mais simples possível. Em 16 anos de vida pública, eu nunca li. Eu sempre falei porque eu falo com o coração, então tudo que sai, graças a Deus, sai bem, porque não tem que mentir, não tem que esconder nada, não tem que ser arrogante. Acho que a humildade e a simplicidade te faz grande. É a primeira vez que eu vou ler algo para passar, porque é muito complexo, é muito número, é muitas coisas que a minha assessoria me ajudou a preparar, e eu vou ler esse relatório para vocês. Após a tudo isso, os senhores terão cópia, vão minuciosamente em suas casas, leem, analisem tudo que está aqui. Aqui tem muita coisa, muita verdade. Tudo que eu fiz sem medo da verdade. Inclusive, nossa administração teve um bom acompanhamento do Ministério Público. Muitos dos nossos projetos eram aprovados juntamente com o Ministério Público, com a transparência de loteamentos, de plano diretor que nós fizemos nessa cidade, que deu uma direção para o município. Se Deus quiser, o futuro de Cravinhos vai ter muito êxito com esse plano diretor. E a Câmara Municipal atual, eu sempre enalteço os nossos vereadores, porque vocês são um braço do prefeito no bairro. Sem o vereador é impossível administrar. E com ele é muito mais simples, porque todas as reclamações chegam primeiro no vereador, para depois chegar no prefeito. Por isso que eu sempre tive esse bom relacionamento com a Câmara, porque o vereador traz tudo que a gente precisa saber que está acontecendo. José Francisco Mataus Fernando, brasileiro casado, ex-prefeito do município de Cravinhos, vem muito respeitosamente perante as vossas excelências para prestar esclarecimentos referente à situação financeira do município de Cravinhos. Sendo as 3 palavras que o prefeito disse aqui que eu não concordo, que deixou dinheiro em caixa, aqui está comprovado que não deixou, que gastava 60% do orçamento do Fundeb, não é verdade, mentiu, gastava mais de 80%, e que a dívida que eu deixei é mais de 10 milhões de reais, e na boca das parasitas que rodeiam os governos, já chegou a 20 milhões. Os senhores vão ver que isso não existe, isso não é verdade. A nossa situação é de muito privilégio perante os municípios em volta aqui. Uma dívida completamente contornável de alguns fornecedores que ficaram, e vou comprovar para os senhores que todos os fornecedores que aí estão para receber as dívidas, eu paguei em 2009 serviços prestados em 2008, está aqui. Todo o dinheiro que ficou no caixa em 2009 estava empenhado com as dívidas de 2008. Inclusive, para facilitar os senhores vereadores, o trabalho de vocês, todos os assessores que me assessoraram na prefeitura esses 4 anos continuam aqui, que mexeram com a parte financeira, são todos de carreira. Começando pelos compras, o Marco, o Maurício, o Serginho e o Prego, vem para a Valéria, para a Valdete, para a Alessandra, vai para a Ângela, para o Cornete, vai para o jurídico, para o Rodrigo. Todos os assessores continuam na prefeitura. Se houver alguma divergência entre a minha fala e a fala do prefeito, eu acho que os senhores têm todo o direito de instaurar uma CPI, uma comissão parlamentar, acariar, colocarmos todos aqui e os senhores ouvirem de todos nós o que é verdade e o que pode não ser. Eu não tenho um pingo de medo dessa verdade. Saldo bancário, inconsistência em conciliação bancária de recursos do Fundeb de acordo com o Tribunal de Contas. Inexistência de recursos disponíveis para saldar credores de 2008. Existência de recursos em 31 de 12 de 2012. Em 1º de janeiro de 2009,
tive a oportunidade de ser empossado no cargo de prefeito municipal para exercer o mandato de 2009 a 2012. É certo que também exerci o mandato de vice-prefeito durante 8 anos, de 2001 a 2008. Inicialmente, é importante esclarecer que o município de Cravinhos possui 3 tipos de contas bancárias, sendo conta movimento. Este recurso pode ser aleatoriamente utilizado de acordo com as necessidades do município e em conformidade com o poder discricionário do chefe do executivo, observando sempre o respeito ao erário público. Conta vinculada. Estes recursos destinam-se a programas e convênios, não sendo permitida a reutilização de pagamento de despesas de diversas finalidades. E a conta vinculada à aplicação. Esses recursos destinam-se a convênios e a despesas de capital. Portanto, também é proibida a utilização desses recursos para pagamento de despesas diversas da finalidade. Estas considerações iniciais são necessárias com o objetivo de esclarecer que, quando assumi o cargo de prefeito municipal, existiam apenas recursos em contas vinculadas, e aqueles recursos existentes na conta movimento estavam comprometidos com empenhos do exercício anterior, comprovadamente no relatório anexo. Assim, o boletim diário da tesouraria, de 1/1 de 2009, documento 1, apresentava os seguintes valores. Conta movimento, R$ 644.181,32. Aplicação, R$ 1.958.232,08. Sendo recursos vinculados da saúde, criança, Fundo Nacional da Saúde, CDHU, Cartão de Saúde, Agência Comunitária da Saúde e Família, CID Aplicação, criança e adolescente. Fundo Nacional da Saúde, Equipamento Permanente, Bolsa Família, CDH, Infraestrutura, Água Limpa, FEIDRO, Venda de Imóveis. Conta aplicação CTA vinculada, R$ 928.507,44. Referente à construção da unidade escolar, calção de licitação e pavimentação de acordo com a folha de pagamento do novo reservatório de água. Valor total, R$ 3.530.920,84. Contudo, o valor constante na conta movimento, repita-se, estava comprometido pelos empenhos 10.455, 10.675, 8.822, 10.676, 10.876, 6171, 5360, 7279, 8119, 1983, 312, 320 e 321. Todos de 2008, conforme são dependentes de relação de pagamentos realizados no período de janeiro a março de 2009. Documento 2 do relatório. Conta aplicação CTA vinculada, R$ 928.507,44, referente à construção da unidade escolar. Calção de licitação e pavimentação de acordo com a folha de pagamento. Não, aqui eu voltei a folha, desculpa. Está faltando aqui um parágrafo aqui no despejo. 3, né? Tá pulando, acho que a gráfica me... Ah, tá certo. É a 3? Não, aqui está diferente. Continua aqui. Continua para mim a folha 3, que só me inverter a folha, eu vou achar ela aqui. Acrescente-se ainda que, de acordo com o entendimento do Tribunal de Contas, manifestado nos autos do TC número 1957/026/2008 e 442/026/2009, não existia saldo devedor. Não existia saldo, entre aspas, valor residual do exercício 2008 da verba do Fundeb, para ser aplicado no exercício de 2009. Permita-me transcrever o voto do conselheiro relator do Tribunal de Contas, número 442/026/09, as folhas 9, documento 03. Abre aspas. Contudo, aprofundado exame dos demonstrativos de 2008, TC 01957/026/2008, efetuado pelo setor de cálculos, grifo, indicou a existência de
a inexistência de qualquer saldo residual do Fundeb a ser aplicado em 2009. Além disso, em suas justificativas complementares às folhas 139/147, consegue a origem demonstrar que as despesas relativas ao Fundeb realizadas em 2009 foram efetivamente suportadas pelos recursos auferidos no próprio exercício. Deste modo, reintegrando-se o valor inicialmente deduzido pela UR/6, 713.544,20 ao cálculo da espécie. Constata-se a integral utilização dos recursos advindos do aludido fundo no período ora apreciado, em cumprimento ao artigo 21, parágrafo 2º da Lei Federal 11.494/071. Nestas circunstâncias, voto pela emissão de parecer favorável às contas do prefeito de Cravinhos relativas ao exercício de 2009. De tarde, permita-nos colacionar a manifestação do setor de cálculos onde afirma a existência de inconsistência bancária. As folhas 207 do TC 1957/026/08, documento 04. Quando da análise do pedido de reexame apresentado em face das contas do exercício de 2008. Vejamos. Abre aspas. Diante de todo o exposto, entendemos que as razões apresentadas pelo recorrente mostraram-se suficientes para, grifo, comprovar que houve aplicação integral do Fundeb recebido em 2008. Em observância ao preceituado no artigo 21 da Lei Federal número 11.494/2007, porém, sem prejuízo da ressalva de que os registros relativos ao Fundeb acusam inconsistência na conciliação bancária pertinente a tais recursos. É o que submetemos à elevada consideração de Vossa Senhoria, a TJ, em 7 de outubro de 2010. Fábio Calastre Nobre, Assessoria Técnica. Desta forma, fica evidenciado que até mesmo a conta-aplicação apresentada inconsistência em sua conciliação bancária, pois os valores de R$ 72.925,97 e R$ 851.525,40 constantes das contas bancárias Banco do Brasil, Fundeb, Conta Movimento e Conta Aplicação, foram integralmente aplicados no exercício de 2008, conforme, repita-se, o entendimento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inclusive de acordo com a manifestação daquela Corte, acostado nessa oportunidade. Por conseguinte, em 1º de janeiro de 2009, não existia recursos disponíveis para quitar os credores pendentes do exercício de 2008, pois o saldo financeiro existente em 31/12/2008 refere-se a contas vinculadas a programas e convênios, não sendo lícito a realização de pagamento de despesa diversa da finalidade e o saldo financeiro existente em conta movimento em 31/12/2008 estava totalmente compromissado com as despesas do exercício anterior respectivo, conforme comprova os documentos apresentados nesta ocasião. Acrescente-se ainda que no dia 31/12/2012, o caixa da Prefeitura também não estava zerado, mas sim, de acordo com o Boletim Diário da Tesouraria, documento 05, elaborado pelo senhor Rodrigo Rodrigues Cornetti, existia recurso sendo conta movimento, R$ 184.180. Aplicação, R$ 457.404,21, sendo recursos vinculados a PMHIS, Lei 7525, Recursos Minerais, Proteção Social Básica, Fundeb, Conta Movimento, PAEF, Aquisição de Medicamentos, Criança e Adolescente, Fundo Nacional de Saúde, CID, Multa de Trânsito e etc. Conta aplicação CTA vinculada, R$ 238.940,11, referente à construção da unidade escolar, calção de licitação, pavimentação, cartão saúde, etc. Valor total, R$ 880.524,32. Observação. Neste boletim de caixa não constou o saldo de convênio no valor de R$ 1.423.710,27, conforme se verifica no cadastro do Sistema Integrado de Administração Financeira, CIAFEM, de acordo com a consulta realizada no site www.fazenda.sp.gov.br/transferência voluntária /sistema/novo, documento 05A. Outro valor que não consta do boletim de caixa é aquela referente ao FPM do período de 21 a 31 de dezembro de 2012, creditado em 10 de janeiro de 2013, documento 05B, no valor de R$ 506.971,20. O qual pode ser utilizado para pagamento de despesas do mês de dezembro, em observância ao princípio da continuidade da entidade pública. Conforme entendimento extraído na consulta número 751/751.506, relator conselheiro Eduardo Carone Costa, Tribunal de Contas, documento 05C,
além do valor de R$ 355.904,65, referente ao resíduo do ano de 2012, repasse de ICMS e Fundo de Exportação de IPI, documentos 5D, assim somando-se o valor constante do boletim de caixa a estes, que não constavam em caixa por razões técnicas procedimentais de repasse de governos do Estado e Federal, obtemos o valor total de R$ 3.167.110,44. Do pagamento dos fornecedores de 2008. É certo que, por respeito ao meu antecessor e pelo fato de integrar o mesmo partido, e principalmente porque no início de meu mandato o secretário da Administração e Finanças era o senhor Moacir Gonçalves de Abreu, logo nos primeiros 90 dias do meu governo, honrei todos os compromissos, entre parênteses, dívidas, deixadas pela administração 2001/2008, no valor de R$ 2,5 milhões, documento 02, e mais R$ 350 mil referente a fornecedores da saúde de 2008, que também não haviam recebido seus créditos, conforme pagamentos realizados pelo então secretário municipal de saúde, entre parênteses, Dr. Jacques Bartolomeu, durante o exercício de 2009. Fatos esses que podem ser confirmados pelo mesmo. Mas não foi só. A quadra do João Nogueira, entre tantas outras obras inacabadas, foi entregue, também logo no primeiro semestre de 2009, sendo certo que para a conclusão da mesma foram utilizados recursos arrecadados também em 2009. Até porque, além de não existir valor residual na conta do Fundeb de 2008, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo entendeu em sede de reexame nos autos do TC número 1957/026/08, folhas 201 a 207, documento 04, que esta obra não se enquadrava como sendo aplicação do ensino e muito menos seria legal utilizar recursos oriundos do Fundeb. Fato este que ensejou a glosa de R$ 528.006,77, por ser considerada despesa não amparada pelo artigo 70 da LDB. Assim, da mesma forma que o atual prefeito considera que o valor referente à reforma e ampliação da escola João Bucini trata-se de dívida, também posso afirmar que honrei mais um compromisso da administração anterior no importe de R$ 739.005,86, conforme documento expedido e assinado pelo senhor Rodrigo Rodrigues Cornetti, tesoureiro da Prefeitura, documento 06. Das dívidas pagas durante o mandato de 2009 e 2012. Excelências, antes de adentrar em outras dívidas, também herdadas e quitadas integralmente, permita-me ressaltar que logo no primeiro ano do meu mandato, conforme demonstrado acima, honrei compromissos na ordem de R$ 4.173.411,02, equivalente a 10% do orçamento municipal. Reportando-me agora às demais dívidas integralmente quitadas durante o meu mandato, tenho a esclarecer. Em 30 de março de 2001, o prefeito José Carlos editou a Lei Municipal 471/2001, documento 07, para o fim de desvincular o município de Cravinhos da obrigatoriedade de contribuir para o PASEP. Contudo, por ser um ato ilegal, posteriormente o município se viu obrigado a recolher mensalmente o PASEP. Contudo, por ser um ato ilegal, posteriormente o município se viu obrigado a recolher mensalmente o PASEP e realizar parcelamento desta dívida perante a Receita Federal do Brasil, com o objetivo de não sofrer com a falta de transparência de recursos do governo, em razão da ausência de regularidade para com a Fazenda Federal. A verdade é que honrei religiosamente o pagamento de 48 parcelas da dívida herdada no valor de R$ 700.684,77, referente ao pagamento do PASEP, daquele período que o prefeito José Carlos deixou de efetuar, conforme o documento expedido e assinado pelo senhor Rodrigo Rodrigues Cornetti, tesoureiro da Prefeitura, documento 08. No estrito cumprimento do meu dever, é certo que também honrei outra dívida herdada perante a Coab, de Ribeirão Preto, referente à área apropriada onde se situa o bairro João Berbel 3, pois o prefeito José Carlos fez o acordo que deveria ser quitado em 60 meses. Documento 09, termo de acordo administrativo. Sendo certo que efetuei o pagamento de 48 parcelas no valor de R$ 963.920,21. Documento 08. Nesta esteira de razão da tomada de contas especiais instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde para apurar irregularidades na aplicação de recursos do teto financeiro
de Epidemiologia e Controle de Doenças, ocorrida durante 2 primeiros anos do mandato do senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, transferido pelo SUS ao município de Cravinhos, São Paulo, conforme acórdão número 5.527/2010 do Tribunal de Contas da União, primeira Câmara procedia a devolução no valor de R$ 232.837,12, conforme Guia de Recolhimento da União, GRU, documento 010. Honrei também todos os parcelamentos existentes perante SASOF e FAPEM, no valor de R$ 903.061,20, conforme documento assinado pelo tesoureiro do município, documento 08. Tive a honra e a grata satisfação de assumir integralmente o pagamento da dívida da Santa Casa perante a Receita Federal, tendo concretizado o valor de R$ 348 mil no exercício de 2012, documento 11. E, por fim, devo elencar que honrei o pagamento de precatórios judiciais no valor de R$ 2.118.095,84, consoante verifica na declaração do tesoureiro, documento 08. Das outras dívidas do município, o prefeito José Carlos fez escancarar o valor de 10 milhões em dívidas, sendo certo que neste valor existe dívida fundada, dívida flutuante e até mesmo outras de questionável liquidez e até mesmo de sua própria existência. Mas neste tópico é importante levar ao conhecimento de Vossas Excelências que, conforme o processo número 37362.002190/2005-2013, documento 12, o município foi autuado em decorrência de irregularidades no recolhimento perante o INSS. Inclusive no período do mandato anterior do atual prefeito, 1/1 de 2001 a 31/12 de 2004, sendo que esta dívida perfaz o valor de aproximadamente R$ 900 mil. Devo esclarecer que o atual prefeito tem plena ciência desta situação e somente não relaciona a totalização da dívida do município por ser de sua autoria, que deu ensejo à quase totalidade do valor da mesma. Sendo certo que minha administração não deu ensejo a esta dívida, que se refere ao período anterior a 2009. FAPEM, em decorrência do cálculo autorial da alíquota patronal, foi majorada de 20,95% para 27,64%, conforme a Lei Municipal 226/2012, de 23 de março de 2012. Contudo, como sempre, não observaram o disposto no artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal, ou seja, a alíquota somente poderia ser aplicada no mês de junho de 2012, e por esta razão ocorreu o recolhimento a maior de R$ 500.161,31, incluindo-se todos os recolhimentos, conforme cálculo apresentado nessa defesa, documento 13, demonstrando que todos os recolhimentos foram efetuados antes do prazo legal de 90 dias, da data da publicação das respectivas leis. Desta forma, a alíquota não poderia ser o dobro daquela cobrada dos servidores públicos municipais, a teor do que dispõe a Lei Complementar 111/2001, de 1º de novembro de 2001. E os afastados a partir do 15º dia útil, obrigatoriamente devem ser responsabilidade do FAPEM, sendo que neste mesmo sentido é o caso da licença maternidade. Assim, no período de 2009 a 2012, os cofres públicos suportaram despesa no valor de R$ 2.158.740,96, referente às licenças saúde e maternidade, as quais deveriam ser de responsabilidade do FAPEM. Como ocorre com este tipo de despesa com as empresas, ou seja, os afastados recebem do INSS a partir do 15º dia de afastamento. Por essas razões legais, apresentei 3 pedidos perante a autarquia municipal, documentos 13, 14 e 15. Sendo que até o momento não obtive resposta de nenhum dos pedidos e face ao encerramento do exercício e aprovação do projeto de lei que autorizou o parcelamento da dívida perante o FAPEM, decidi por parcelar em 240 parcelas de R$ 13.158,30, referente ao principal, e R$ 569,50 referente aos juros. Sendo esta dívida, desta forma qualificada como fundada, sendo que o exercício de 2013 irá onerar exclusivamente o valor de R$ 164.733,60. Documento 16. Cumpre esclarecer ainda que, ao invés do prefeito José Carlos divulgar essa dívida no valor de 3,2 milhões, deveria ser justo e informar que se trata de dívida fundada e que pagará somente o valor de R$ 164.733,60 neste ano de 2013. Deveria ainda observar que os encargos de folha de pagamento do FAPEM de dezembro e o 13º salário com vencimentos em 15 de janeiro de 2013, no valor de R$ 899.234,13, acabou fazendo parte do parcelamento, tendo em vista que esta
foi uma exigência do gestor do FAPEM para celebrar o acordo de parcelamento. Nobres edis, esta Casa de Leis deve solicitar a re-ratificação do acordo de parcelamento, para o fim de excluir o valor de R$ 899.234,13, tendo em vista que não foi lícito por parte do gestor incluir dívida que estava desprovida de vencimento. Desta forma, o valor informado à época desta Casa de Leis foi de acordo com a dívida existente, sendo que a majoração de 2,2 para 3,2 milhões somente ocorreu em decorrência da exigência do gestor do FAPEM, de incluir o valor referente à folha de pagamento do 13º salário de dezembro. Assim, afirmo que não ocorreu omissão da dívida quanto da apresentação do projeto de lei a esta Casa. Receita Municipal. Não poderia deixar de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que em 3 anos consegui, inclusive com o apoio da Câmara Municipal à época, aumentar em 60% a receita própria do município, documento 17, mediante a adoção de ferramentas de tecnologia e outras inovações, como foi o geoprocessamento, nota fiscal eletrônica, refis, IPTU premiado e aumento do desconto de IPTU para pagamento à vista, contudo sem aumentar impostos ou criar taxas. Somando-se a outros fatores, inclusive com o virtuoso crescimento do índice de participação, conseguimos dobrar o valor do orçamento municipal, documento 18. Entretanto, no exercício de 2012 aconteceram vários fatos atípicos que abordarei ao final desta explanação. Da situação financeira do município. Conforme documentalmente demonstrado, honrei todos os compromissos pendentes do exercício de 2008, além de efetuar o pagamento de outras dívidas durante o transcorrer do mandato, que atualizadas chegam a quase 11 milhões de reais, sendo cálculo de atualização monetária realizado com base no sistema judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aí segue uma tabela das atualizações que eu paguei. Segue... Atualizadas seriam mais de 11 milhões. Valores referentes ao exercício de 2012, sem correção monetárias e juros. Objeto precatório, R$ 734.100,52. SASOF, R$ 107.881,68. FAPEM, R$ 110.301,48. COAB, R$ 289.971,23. PASEP, R$ 208.498,86. Valor referente FAPEM e Vale Refeição, R$ 97.713,28. Soma total, R$ 10.973.609,15. Além desses valores que foram efetivamente honrados, pagos, permanece ainda o valor aproximado de R$ 900 mil perante o INSS, bem como o valor de R$ 152.101,15. Apesar de não possuir os números exatos do levantamento realizado pelo prefeito municipal, permita-me fazer algumas considerações importantes que devem ser levadas ao conhecimento de Vossa Excelência. No final do exercício de 2012, a Confederação Nacional dos Municípios realizou um importante movimento com o objetivo de cobrar do governo federal os recursos necessários para o fechamento do exercício, documento 19. Nesse sentido, acreditando que o governo federal cumpriria seu dever, determinei a todos os departamentos de compras para que solicitassem aos fornecedores a expedição das respectivas notas fiscais. Aqui cabe um parênteses importante, pois era do meu conhecimento que a Fazenda Painal havia sido adquirida pelo Grupo Imediato. E, nesse sentido, contatei o corretor na época para indagar sobre o recolhimento do ITBI. Infelizmente, a presidente Dilma não passou o valor devido para os municípios brasileiros e a transação comercial aludida foi realizada, mas não procederam ao recolhimento do citado imposto. Realizei esse histórico de acontecimentos para informar que a empresa Teles e Caetano Construção Civil e Manutenção e Limpeza apresentou suas notas fiscais número 274 a 287 no valor de R$ 77.037. E agora, conforme ventilado pelo prefeito municipal, esta empresa alega ter o direito de receber o valor superior a R$ 1 milhão. Documento 20. Com certeza, a Prefeitura Municipal de Cravinhos deve acionar seu departamento para oferir a veracidade destes fatos, pois recentemente fui surpreendido com uma cobrança de R$ 4 milhões enviada pela CODASP, conforme notificação extrajudicial ofício PRE número 317/2012. Datado de 13 de junho de 2012, documento 21. De imediato, determinei aos setores competentes a elaboração de defesa e elucidação dos fatos, e que, ao final, resultou no valor de apenas R$ 152.101,15. Valor este referente às notas fiscais número 4230 e
4500, respectivamente, de 12/9/2007 a 19/1 de 2008, que inclusive está sendo objeto de ação de cobrança, conforme processo 344/2012, documento 22, em trâmite perante a vara da comarca de Cravinhos. Para ilustrar outra situação fática em que o município de Cravinhos foi acionado, cito uma ação de cobrança da empresa Constrói, que sustentava ter um alto valor, aproximadamente R$ 1 milhão, para receber do município. O município mais uma vez elaborou sua defesa e, ao final, o município conseguiu ganhar a causa, não devendo, nesse sentido, nenhum valor a citada empresa. Apelação com revisão número 5998.1992.8.26.0153. J.13 de 2 de 2012, Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Documento 23. Neste mesmo sentido, o município providenciou defesa nos autos do processo 4649/2001, ação de execução fiscal, em que figura como requerente o governo do Estado de São Paulo, a qual pleiteava a devolução integral do valor referente ao convênio 94/97, celebrado com a Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social, que tinha como objeto a construção da creche Guilherme Favati. Sendo que, conforme a referida sentença registrada em 22 de novembro de 2009, foi acolhido os embargos do município para declarar inexigibilidade a título executivo que embasou a execução fiscal, certidão de objeto e pé, documento 024. Por essas razões, entendo que o prefeito municipal não pode simplesmente apresentar esta conta para o povo de Cravinhos, antes de averiguar e ter certeza da liquidez, a legitimidade e a licitude deste valor apresentado pelo fornecedor em questão. Da dívida perante a empresa de responsável pela coleta do lixo. No início da gestão 2011-2012, a administração municipal foi surpreendida com o fechamento do aterro sanitário por ordem da CETESB. Inconformado com essa situação, inclusive de calamidade pública, agendei reunião com o gerente de agência ambiental de Ribeirão Preto, engenheiro Marco A. Sanches, Artuso. Oportunidade que colocamos à disposição da CETESB é a existência de um termo de ajuste de conduta celebrado com o Ministério Público local. Tendo que o município de Cravinhos realizaria ações concretas para melhorar a situação do aterro sanitário. Para surpresa de todos, o engenheiro Marco nos informou a existência de um termo de ajuste de conduta firmado entre a Prefeitura Municipal e a CETESB, conforme se depreende no certificado GRAPROAB número 293/2003, datado de 29 de junho de 2003, documento 25. Sendo, a ocupação efetiva do empreendimento somente poderá ocorrer após a desativação e recuperação da área do atual vazadouro de resíduos sólidos domésticos e a implantação e operação do futuro aterro destinado a receber os resíduos sólidos domésticos gerados no município, conforme aditamento ao termo de ajuste de conduta firmado entre a Prefeitura Municipal e a CETESB. Isso implica em dizer que o município de Cravinhos assinou um termo de ajustamento de conduta perante o Ministério Público local, afirmando que adotaria ações para melhorar o aterro sanitário. E, em total contradição, firmou o termo de ajustamento de conduta com a CETESB, afirmando que a ocupação efetiva do empreendimento Trajano Stella, CDHU, somente ocorreria com a desativação e a implantação e operação do futuro aterro sanitário. Mesmo diante de tamanha contradição entre os termos de conduta assinados perante o Ministério Público e CETESB, entendi, mais uma vez, que deveria resolver o problema, ao invés de procurar os culpados pela negligência com os resíduos sólidos domésticos de Cravinhos. Nesse sentido, ainda não conformado com essa situação, tentei de todas as formas reativar o aterro sanitário, inclusive com o apoio do Dr. Vanderlei e seu assistente técnico, professor Elias, mas a CETESB sustentou que o município de Cravinhos estava ciente, desde o ano de 2003, sobre a necessidade de proceder à desativação do aterro sanitário, inclusive de sua indispensável recuperação, e implantação e operação de outro aterro sanitário, conforme termo de ajustamento de conduta, TAC, firmado pelo senhor José Carlos Cascosa dos Santos e a CETESB em 2003. Com esforço, assumi um custeio mensal que hoje representa em torno de 130 a 150 mil reais, sendo que realizei o pagamento de 39 faturas corrigidas para os dias atuais, perfazendo um montante aproximadamente de 5 milhões de reais, remanescendo apenas 750 mil. E ainda, consegui celebrar convênio com a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo no valor de 300 mil reais, visando a contratação do IPT, Instituto de Pesquisa Tecnológica, para a realização do trabalho de encerramento do aterro sanitário. Assim, quero esclarecer a todo o povo de Cravinhos que, ao invés de olhar para trás ou até mesmo criar a famigerada taxa do lixo,
entendi que deveria buscar mecanismos hábeis que aumentassem a receita municipal. Do plano de carreira. O plano de carreira do magistério aprovado em 2012 por esta Casa de Leis, na verdade significa um avanço para a classe dos professores. Com o encerramento do exercício de 2012, verifique-se que 100% dos recursos do Fundeb, o município gastou 81,7% com a folha de pagamento dos professores, conforme publicação realizada no jornal Tribuna Regional, edição 12/01, página CDD 25, documentos 26. Isso em razão da queda de repasse do valor do Fundeb em decorrência da isenção de IPI concedida pelo governo federal. Sendo certo ainda que para este ano de 2013 teremos um aumento no valor do repasse do Fundeb referente ao 5º e 6º ano implantados pelo município de Cravinhos. Importante esclarecer aos vereadores que, diferentemente da alegação do senhor prefeito, no sentido que durante o exercício de 2007 e 2008 gastava-se somente 60% dos recursos do Fundeb com a folha de pagamento dos professores, a verdade é que o município gastava percentual, respectivamente, de 86,39%, TC número 2428/026/07, e 79,99%, TC 1957/026/08, conforme faz prova os documentos acostados nessa defesa, documentos 27 e 28. Olha, o prefeito entende que estamos gastando muito com a folha de pagamento dos professores, sendo que, percentualmente, o gasto do ano de 2012 é inferior àquele verificado no ano de 2007. Na verdade, o salário oferecido pelo município de Cravinhos está muito aquém de outros municípios. Fato este devidamente comprovado pelo pedido de exoneração apresentado por vários professores que foram recentemente nomeados. Da situação financeira do município. Permita-me fazer alusão à situação financeira do município, sendo FAPEM, 3,2 milhões. Este valor está parcelado em 240 meses, no valor de R$ 13.158,30, referente ao principal, e R$ 569,50, referente aos juros, sendo desta forma qualificada como fundada. E no exercício de 2013 irá onerar exclusivamente o valor de R$ 164.733,60. Fornecedores, 3,3 milhões, sendo que neste valor, com certeza, estão sendo incluídas despesas de custeio de 2012 e outras situações que ensejam análise da despesa. Sendo certo ainda que, para pagamento destas despesas, em janeiro de 2013, o município recebeu transferências de governo do Estado e federal no valor total de R$ 862.875,85, referente a resíduos de 2012, documentos 05B e 05D. Escola João Bucini, 1,1 milhão, valor este que está garantido pelos recursos do Fundeb, 40%, e também em decorrência da necessidade de aplicação de 25% do ensino, ressaltando, por oportuno, que o Fundeb para 2013 arrecadará quase 12 milhões de reais, inclusive em razão do recebimento dos valores referente ao 5º e 6º ano. Balanço. 1,5 milhão. Em relação a este valor, apenas 550 mil está devidamente liquidado. Teles e Caetano, 1 milhão. Este valor deve ser objeto de ampla discussão administrativa, quiçá judicial, como ocorreu com o caso da Codasp, Constrói e Creche Guilherme Favati. Assim, quando muito, pode remanescer algum valor para pagamento, sendo que este valor é percentualmente bem inferior àquele devidamente pago no exercício de 2009, no importe de mais de 4 milhões, o qual representa, à época, 10% do orçamento municipal. Contudo, com o objetivo de contribuir com o município de Cravinhos, o prefeito municipal já deveria ter determinado a realização do cálculo de outro cálculo atorial, reduzindo a famigerada alíquota patronal do FAPEM, dos atuais 30% para 22%, resultando na economia mensal de R$ 120 mil e um total anual de 1,5 milhão. Devendo ainda adequar a lei municipal no sentido de que o servidor afastado por mais de 15 dias e a licença maternidade ser de responsabilidade do FAPEM, desonerando os cofres públicos anualmente em R$ 800 mil, em conformidade com a lei municipal 1012/2000, artigo 15, parágrafo único, e artigo 22, parágrafo 1º do município de Ribeirão Preto, documento 29. Estas ações, que inclusive encontram amparo legal e está de acordo com as normas do INSS, resultando na diminuição do custeio da prefeitura em torno de R$ 200 mil por mês. Valor este que pode e deve ser destinado ao pagamento de eventuais pendências, inclusive sem onerar um centavo sequer no orçamento 2013-2014.
diferentemente do que ocorreu em 2009. Do custeio da Prefeitura. Para alguns, o prefeito municipal sustenta que o problema não são as pendências financeiras, mas sim o custeio da Prefeitura. Com o objetivo de demonstrar a verdade, os números apresentam o valor mensal do custeio da Prefeitura, que resulta em 4,2 milhões, documento 30. Além do acréscimo de 8 milhões de material de consumo, resultando no valor de 58,4 milhões, para um orçamento de 64 milhões. Com outras palavras, posso afirmar que a situação financeira do município comporta, inclusive, valores para investimento em obras e projetos sociais. Nobres vereadores, em 31 de março de 2009, a Prefeitura havia arrecadado R$ 11.468.276,48, documento 31, e pago o valor de R$ 11.356.277, R$ 11.356.277,66, documento 32, ou seja, todo o IPTU e IPVA daquele ano foram destinados para o pagamento de pendências de 2008. E somente consegui fechar as contas do município naquela oportunidade em razão da realização do refis, da realização da intensificação de vários processos licitatórios e também no valor adicionado repassado pelo governo federal. Sendo que no exercício de 2012 fiquei impossibilitado de realizar o refis por ser ano eleitoral e o governo federal não haver efetuado o repasse no valor adicional. Ora, se o prefeito resolver não adimplir os restos a pagar em 31 de março de 2013, terá mais de R$ 6 milhões em caixa. Peço a vocês que fiscalizem todos os pagamentos, todas as receitas. Vocês devem acompanhar para amanhã não ocorrer distorções dos números. E também para comprovar que Cravinhos ainda é a cidade que mais se desenvolve em toda a nossa região. O município de Cravinhos está com suas contas equilibradas, se comparado com a situação financeira de tantos outros municípios de nosso Brasil, sendo que o município possui capacidade de investimento. E este fato está mais que provado, inclusive por conta dos investimentos realizados com recursos próprios na reforma da Santa Casa, na construção do Parque Ecológico, na construção do Canindé de grama artificial, restauro da Escola João Nogueira, Praça do Jardim Alvorada, obras de contenção do Córrego Ribeirão, obras de combate à enchente, canteiros da Avenida Pedro Amoroso, iluminação da Rua 15 de Novembro e Avenida Pedro Amoroso, iluminação do trevo André Carrascosa, além de reforma e ampliação das escolas municipais e creches, subvenções às entidades filantrópicas, transporte gratuito dos estudantes, realização de eventos, carnaval, aniversário, Santo Reis, carro antigo, rodeio, chegada do Papai Noel e etc. E majoração do vale-refeição, aumento salarial concedido aos servidores públicos municipais e principalmente o pagamento antecipado de todas as folhas de pagamento. E o bom atendimento social prestado às pessoas mais necessitadas de nossa cidade. Dos convênios. No último dia do meu governo, acompanhado dos atuais vereadores Cláudio Teles, Silvio Faetano, Carlito Gás e Elcio Médico, procedi à assinatura do convênio perante o governo do Estado de São Paulo para transferência de recursos na ordem de R$ 1.506.935,28 para a construção e compra de imobiliário de uma creche municipal que deverá ser construída no bairro Nova Cravinhos, sendo que o valor de R$ 226.040,29 já foi devidamente repassado em 18 de 1 de 2013, conforme consta no extrato CIAF, documento 33. Além disso, existem 3 emendas parlamentares em fase de conclusão perante o governo federal, no valor de R$ 1 milhão, que deverão ser aplicados na Praça Central, Praça do Jardim Alvorada e Canindé do Jardim Alvorada, sendo que, infelizmente, toda a equipe técnica que cuidava do andamento desses recursos foram exonerados ou se encontram de férias, fato este que pode ensejar na perda dos recursos financeiros. Das diárias dos motoristas. É certo que esta lei municipal que estabeleceu a gratificação para os motoristas da Prefeitura Municipal de Cravinhos foi elaborada em conjunto com os vereadores e Ministério Público. Lei esta que acabou com uma ilegalidade que perdurava há vários anos, pois anteriormente o município concedia adiantamento em espécie, inclusive para cargos em comissão, além de realizar despesas vultuosas com refeição e adiantamento para servidores braçais e injustamente excluía os motoristas da Secretaria Municipal de Saúde.
A lei, na verdade, não trouxe vantagem alguma para os motoristas da Prefeitura, mas exclusivamente legalizou a gratificação dos motoristas, que, em decorrência de seu labor, fazem jus nos moldes determinados pela legislação municipal. Aprovação perante o Tribunal de Contas. A administração 2009-2012 possui até agora todos os seus contratos, contas, processos seletivos, atos de admissão, aposentadorias, subvenções e atos administrativos aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Além do mais, na qualidade de homem público, sei que não fiz nada além da minha obrigação, consistente em cumprir a Constituição Federal e a Lei Orgânica do município. Entretanto, tenho todas as contas aprovadas perante o Tribunal de Contas, tanto no período que exerci a presidência desta Casa, 97 e 98, bem como na qualidade de chefe do Executivo referente às contas de 3 exercícios findos, ou seja, 2009, 2010 e 2011, conforme pareceres e documentos anexos, documentos 34, 35 e 36. Do valor repassado para a Santa Casa. Não poderia deixar de relatar que o valor repassado para a Santa Casa de Cravinhos é justo e está de acordo com a capacidade orçamentária do município, sendo realizado no período de 1/1 de 2009 a 31/12 de 2009, o valor de R$ 6.466.122,05, consoante verifique-se no documento 37. Destaco que, em razão desta parceria, conseguimos, entre outros, benefícios à coletividade cravinhense, sendo a. Por fim, a ilegalidade de pagamento dos plantonistas mediante RPA, Recibo de Pagamento de Autônomo, que perdurou por vários anos. B. A parceria desonorou a alíquota patronal existente sobre a folha de pagamento dos plantonistas, que era de responsabilidade do município, sendo que este valor está sendo utilizado para pagamento da dívida da Santa Casa perante a União. Melhorar o atendimento. C. Melhorar o atendimento dos munícipes. D. Realizamos a ampliação das especialidades médicas. E. Implantamos o laboratório 24 horas. F. Implantamos 2 equipes de PSF. G. Realizamos vários exames para os pacientes do SUS. Por fim, em relação a esta parceria, gostaria de agradecer toda a colaboração do Dr. Vanderlei e todo o comprometimento da diretoria da Santa Casa na pessoa do Sr. Edson Minoara e também ao Dr. Jacques Bartolomeu, que com poucos recursos faz a nossa saúde melhorar a cada dia. Conclusão. Finalmente, espero ter conseguido esclarecer a real situação financeira do município, reafirmando que não existe motivo algum para expor nossa querida Cravinhos para a região como sendo uma cidade quebrada. Isto não é verdade. O município avançou em todas as áreas e hoje se faz mais presente na vida do cidadão. O administrador deve entender que o importante é cuidar das pessoas e realizar investimentos voltados para a formação do ser humano e melhoria da qualidade de vida. Com estas explicações, posso afirmar que em 2009 os desafios eram vários, pois no dia 31 de março de 2009, após arrecadar todo o IPTU e IPVA, o caixa da prefeitura estava totalmente zerado, além do aumento do custeio e da despesa referente à coleta, transporte e destinação dos resíduos sólidos do município de Cravinhos, bem como do compromisso moral de dar continuidade a vários projetos e ações, ainda que estes tenham sido inexplicavelmente implantados no exercício de 2008, como foi a contratação do sistema apostilado, R$ 1 milhão, que inviabilizou a administração, inviabilizou a aquisição de novos ônibus para a frota municipal, a criação da comunidade terapêutica e o programa Cidade Sem Drogas. O fato é que o valor das contas pagas até 31 de março de 2009 representavam, à época, 10% do orçamento municipal. B. Se atualizarmos o valor pago em 2009, acrescido das demais dívidas pagas, PASEP, Coab, SASOF, FAPEM de aposentados, precatórios, Ministério da Saúde, o valor beira R$ 11 milhões, além do valor da dívida perante o INSS, que ainda não foi paga pelo município de Cravinhos, e da dívida existente perante a CODASP. De acordo com a situação exposta do município, o município não necessitará onerar financeiramente o orçamento de 2013, bastando reduzir a famigerada alíquota patronal do FAPEM de 30% para 22% e repassar a despesa com o pagamento das licenças de saúde e maternidade para o FAPEM. O orçamento municipal possibilitou investimento de quase 8% durante o exercício de 2012. No dia 31 de 3 de 2013, o município terá em caixa R$ 6 milhões. O valor repassado para a Santa Casa é justo e coerente com o orçamento municipal. As diárias dos motoristas são justas e mais econômicas se compararmos com os gastos que eram realizados anteriormente. O gasto com a folha de pagamento dos professores apresenta percentual menor do que o realizado em 2007, e igual ao de 2008, dos recursos do Fundeb.
O saldo financeiro existente no Caixa em 31/12/2008 estava vinculado a convênios e projetos, não sendo lícito a utilização destes recursos para pagamento de despesas diversas da finalidade. A Administração Municipal 2011-2012 tem até o momento todas as suas contas aprovadas perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A folha de pagamento que venceria em janeiro de 2013 no valor de 1,8 milhões foi totalmente quitada em dezembro de 2012. E o valor referente à alíquota patronal do FAPEM, referente à folha de pagamento de dezembro de 2012 e 13º, no valor de R$ 900 mil, foi incluído no acordo de parcelamento e, por esta razão, não onerou o orçamento de 2013 e, por consequente, o caixa da Prefeitura. Considerações finais. Nesta oportunidade que a Câmara Municipal de Cravinhos está me concedendo, em razão da aprovação do requerimento apresentado pelo vereador Francisco Vesce, não poderia deixar de realizar algumas considerações sobre o ano de 2012. De início, verificou-se que, diferentemente de exercícios anteriores, nossa cidade não conseguiu arrecadar pelo menos sua receita prevista para o exercício de 2012. Sendo que em todos os outros exercícios, a realidade é que Cravinhos sempre arrecadou valores a maior do que estava inicialmente previsto em orçamento. A título de constatação desta alegação no exercício de 2011, conforme se desprende no TC número 1292/026/11, as folhas 10, o município teve como excesso de arrecadação o valor de R$ 9.395.701,28, documento 38, isto é, 19,86% da receita prevista. Para confirmar essa alegação de que, em regra, o município de Cravinhos tem arrecadação superior à receita prevista em comparação às várias cidades da nossa região, verifica-se entre as cidades de Ribeirão Preto, Serrana, Sertãozinho, Santa Rosa de Viterbo, Luiz Antônio e até mesmo São Paulo, somente Ribeirão Preto conseguiu repasse maior que aquele realizado em janeiro de 2012, com percentual a maior de 3,7%, sendo que em todas as outras cidades a arrecadação foi menor em relação à receita de janeiro de 2012. Entretanto, nossa cidade, em razão de várias ações adotadas durante o meu governo, conseguiu arrecadar 6,7% a maior. Ou seja, em janeiro de 2012 arrecadou R$ 2.815.255,63. E em janeiro de 2013 arrecadou o valor de R$ 3.4.838,47, a título de repasse do governo do Estado de São Paulo. E em janeiro de 2012 arrecadou o valor de R$ 2.310.732,52. E em janeiro de 2013 arrecadou R$ 2.474.357,48, a título de transferências constitucionais da União, FPM, ITR e Fundeb, perfazendo o percentual de 7,8% a maior. Valores esses obtidos mediante consulta nos respectivos sites www.fazenda.sp.gov.br/repasse consulta e www.tesouro.gov.br/estados municípios, documento 39. Este fato não deve e muito menos pode ser desconsiderado, pois foram quase 3 milhões a menor. O primeiro fato. Documento 40, receita prevista R$ 64.187.115,96 e demonstrativo da receita arrecadada R$ 61.155.059,80. Deste modo, tem-se que a receita de janeiro de 2013 demonstra que o município de Cravinhos irá arrecadar, de acordo com o prognóstico, um valor a maior de aproximadamente R$ 3 milhões, referente a repasse do governo estadual e federal. Outro acontecimento inusitado foi o cálculo atuarial apontar a alíquota patronal de quase 30%. Para se ter uma real ideia deste fato, basta analisar que o total da receita que será arrecadada em 2013, quase 10% do orçamento, equivalente a R$ 6 milhões, será destinado exclusivamente para o pagamento de encargos patronais da folha de pagamento. Por esta razão, o orçamento de 2012 foi onerado em quase 1,3 milhões. Além do valor de R$ 360 mil que o município recolheu a maior, indevidamente perante o FAPEM, em razão do desrespeito ao prazo de 90 dias a contar da data da lei para majorar a famigerada alíquota patronal. A lei foi em março, e em março mesmo o FAPEM resolveu aplicá-la. Devo consignar que, caso o município fique inadimplente perante o fundo, Cravinhos pode deixar, inclusive, de receber transferências do governo federal e estadual.
Assim, podemos afirmar que exclusivamente pela não realização da receita prevista e acrescido da majoração da famigerada alíquota patronal do FAPEM, o orçamento foi onerado em quase 5 milhões. Foram fatos atípicos, com certeza. Da mesma forma, posso afirmar que 1 milhão, que consta como restos a pagar não processados no balanço de 2012, se deu em razão da não prestação do serviço ou da entrega de mercadorias. O que quero explicar é que não gastei esse dinheiro, por isso, em relação a este valor, não há nenhum credor, até porque a despesa não foi liquidada, ou seja, não ocorreu o ingresso da nota fiscal na Prefeitura, referente a esses empenhos, pela ausência dos serviços ou da entrega da mercadoria. Refuto também, com toda a veemência, o valor apresentado pelo fornecedor Teles e Caetano, sendo de rigor a apuração da veracidade e legalidade do montante, sempre com o único objetivo de preservar o dinheiro público. No meu governo, ocorreram situações semelhantes, e com muito trabalho defendi os interesses públicos, principalmente como ocorreu com a Codasp, que apresentou uma dívida de 4,5 milhões e, após defesa, reuniões, a dívida da realidade era de apenas 150 mil reais. Assim, se observamos os fatos com imparcialidade e lealdade, verifica-se o montante de quase 7 milhões, sendo 3 milhões pela não realização da receita prevista, 1,6 milhões em razão da majoração da famigerada alíquota patronal do FAPEM, 1 milhão do balanço que não está liquidado, ou seja, não existe nota fiscal, prestação de serviço ou entrega de mercadorias, 1 milhão referente ao valor apresentado pelo fornecedor Teles e Caetano, dívida que necessita de ser apurada sua liquidez, exigência e legalidade. Mas não é só. O valor apresentado referente à obra do João Bucini, na verdade, trata-se de obra em plena execução, da mesma forma que se encontrava a creche Vale Damião já quinta, quadra do João Nogueira, parque ecológico e reforma e ampliação do fórum, e obras de combate à enchente. Todas as obras essas que terminei com recursos integralmente do exercício de 2009, e principalmente a quadra do João Nogueira e creche Vale Damião, pois, conforme comprovei, não existia saldo residual do Fundeb de 2008 para ser gasto pela minha administração. Ademais, se considerarmos a obra do João Bucini como dívida herdada, o que quer dizer, então, do Parque Ecológico, que foi inaugurado apenas com uma cascata, todos aqui presentes possuem plena ciência de que todos os investimentos em infraestrutura do aludido parque foram realizados em meu governo. E nem por isso fiquei falando pelos 4 cantos da cidade que se tratava de uma dívida herdada pela administração anterior. Apenas trabalhei e concretizei o projeto do Parque Ecológico. Sim, posso afirmar que o valor chega a mais de 8 milhões de reais. Por fim, tenho o dever de deixar relatado que a folha de pagamento de dezembro, no valor de 1,8 milhões, além do FAPEM de dezembro e do 13º, não oneraram o orçamento de 2013, pois o valor da folha foi integralmente acertado, ainda em dezembro, além do que o valor referente ao FAPEM foi incluído no parcelamento, conforme a exigência do gestor do FAPEM. Por essas razões, tenho minha consciência tranquila e sou sabedor do dever cumprido, pois não teve um só dia em meu mandato que deixei de fazer o melhor, fazer mais, com pouco e principalmente honrar o meu nome e de minha família. Não é fácil administrar uma cidade, conter a vaidade de várias pessoas. O Francisco Vess, que está aqui, pode confirmar o que estou falando. Mas, repito, fiz o melhor. Posso não ter agradado a todos, mas fiz o que deveria ser feito, sem se preocupar com a popularidade, pois quem trabalha sempre é reconhecido, e não tenho dúvida nenhuma desta afirmação. Outro fato que não posso me esquecer é que neste ano, em razão de ser ano eleitoral, fiquei impedido de realizar o refis municipal, pois, do contrário, tenho certeza de que toda vez que o município precisava e o povo de Cravinhos é chamado, ele está sempre de braços abertos. Como ocorreu em 2009, quando arrecadamos um total de 2 milhões de reais. Entretanto, mais uma vez, preferi cumprir a lei e não realizar o refis, e confesso que não me arrependo. Tenho ainda a nobreza e o direito de levar ao conhecimento de vossas senhorias que não me faltou assessoria sobre a necessidade de conter gastos, consoante denota-se no parecer da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, documento 41, no qual foi alertado sobre a situação do município em razão da drástica queda da receita e todas as consequências advindas da não contenção de gastos. Além do mais, o próprio Tribunal de Contas emitiu vários alertas sobre a situação do déficit naquele período, documento 42. Contudo, repita-se,
apesar de ser muito bem assessorado e devidamente informado sobre o déficit e as consequências, cortar tudo que podia, paralisar todas as obras, não dá para deixar de transportar os estudantes, comprar fralda para as creches, comprar medicamentos para o pronto-socorro, comprar merenda para as crianças, deixar de pagar os funcionários municipais, enfim, deixar de atender às necessidades básicas de um povo. Por fim, reafirmo que a situação do município não enseja nenhuma atitude drástica, mas sim cautela, trabalho e olhar para frente. O que sempre fiz e que tenho certeza que a atual administração deverá passar a fazer. Não admito nada em contrário. Cravinhos é a cidade mais promissora da região, sem dúvida alguma. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, dos ouvintes da rádio, dos internautas, do público presente, assessores de vereadores, por esta oportunidade que me foi concedida, de forma democrática e em total respeito ao sagrado direito de defesa previsto na Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Cravinhos, 28 de fevereiro de 2013, José Francisco Matasso Ferdinando. Primeiro, muito obrigado. Você me ajudou muito. Bem, gente, aqui está um relato de todas as nossas ações, de todos os documentos que foram lidos aqui estão xerocados nesta pasta, nesse documento. Mas caso ainda os senhores assim tiverem dúvida, eu proponho à Câmara Municipal que se instaure uma comissão processante, uma sindicância, para apurar verdadeiramente os fatos desses 4 anos de governo que eu passei pela Prefeitura. E peço, por favor, que o meu partido me ajude a eu voltar para a minha vida particular, trabalhar na minha empresa e deixar de ficar falando coisas para denigrir a minha imagem. Eu não sei se eu incomodei tanto, se a minha administração, como foi boa, e algumas pessoas não estão aceitando esta minha popularidade e querem fazer algo que faça a diminuir o meu trabalho. Mas digo para vocês, é de admirar o carinho que eu encontro nos funcionários públicos da Prefeitura. Eu tem hora assustado, porque 99% dos funcionários me aceitaram muito bem como prefeito, pelo respeito que a minha equipe, meus assessores e meus secretários administraram e implantaram um sistema de trabalho com eles. Então, essa situação que nós estamos vivendo, ela não é normal. Ela seria normal se fosse em qualquer cidade da região, mas para Cravinhos ela não é normal, porque nós estamos numa situação privilegiada. Nós crescemos 60% em 3 anos, tenho minhas contas todas aprovadas. Cravinhos foi campeão do índice Firjan, de melhor empregar o dinheiro público. Então, eu queria respeito com os meus colegas, com o meu partido, porque eu não posso falar uma vírgula de um partido adversário. Ninguém se manifestou contra eu. Quem está se manifestando contra eu são pessoas do PSDB, da equipe do grupo que eu apoiei, que eu entreguei a cadeira de prefeito, apoiei a campanha da atual administração, como partidário que sou, como PSDB, que sempre frequentei. Agradeço ao João Batista Bucini de Lima, que me levou para o PSDB e me fez toda essa carreira política. Entre tantas as pessoas que foram citadas aqui, eu queria citar o nome do João Vidraceiro, que ele me colocou no PSDB lá em 92, e eu honrei todas as bases do partido, trabalhando, levando o partido ao poder, sendo o primeiro presidente, o primeiro prefeito. O partido cresceu, o partido está no poder há 12 anos, fazendo um bom trabalho na cidade. Para que pessoas ligadas ao meu partido façam isso comigo? Para quê? Pessoas interessadas em me derrubar. Eu acho que o trabalho está aí, a população de Cravinhos aceitou o nosso trabalho. Nós estamos fazendo o melhor possível cada vez que a gente encontra as pessoas para falar a verdade. Não para denigrir, para diminuir as pessoas. E eu queria esse respeito. Eu contei aqui na galeria da Prefeitura 24 fotografias de prefeitos eleitos ao longo da história do município de Cravinhos. Todos tiveram a sua participação, todos deram a sua contribuição para Cravinhos de uma forma ou de outra, com defeitos e qualidades, com erros e acertos. Ninguém é melhor que ninguém, sempre vai aparecer alguém que supera alguém. Cravinhos não existe mais espaço para salvador da pátria. Tem gente querendo ser salvador da pátria, isso não tem mais para Cravinhos.
Cravinhos é uma cidade próspera, é uma cidade que tem recursos, é uma cidade que está ao lado de Ribeirão Preto, da melhor região possível, e nós temos que respeitar o nome Cravinhos, o nosso município. Levar ele cada vez mais, deixar enaltecido, porque a região nos aplaude pelas ações, pelas decisões, e os elogios para a classe política de Cravinhos é muito grande. A união entre Câmara, entre prefeito, entre vereadores, isso eu sempre preguei nos meus 4 anos. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui fazendo este balanço. Aqui tem a verdade de um governo concretizado em documentos. Eu agradeço a vocês pela atenção e queria um pouco de paz, que a cidade toque a vida, que cada político faça seu trabalho e deixe um pouco o passado ficar lá guardado na memória das pessoas, e que se alguém se destacar politicamente, parabéns a este alguém. Ninguém será melhor ou maior que ninguém, sempre tem alguém que se superará ao outro. Muito obrigado. Uma pergunta? Muito obrigado. Primeiramente, eu quero cumprimentar o ex-prefeito Cabelinho, agradecer pelo respeito a essa casa que aprovou um requerimento, oferecendo-lhe o direito de espaço para se apresentar. Durante a leitura aqui, a atenção me prendeu foi com relação à coleta do lixo. Aqui consta que o senhor teve o problema da coleta do lixo e foi na CETESB para ver a questão do aterro sanitário. E havia um termo de ajustamento de conduta entre o município e o Ministério Público. Porém, o senhor chegou lá e teve uma surpresa que havia também um ajustamento de conduta entre o município e a CETESB. Está aqui. Um aqui no Ministério Público e um na CETESB. Então, desculpe. Um na CETESB e no Ministério Público. São contraditórios. Assim que eu assumi o governo, a CETESB interditou o aterro sanitário. Sim, eu lembro. E eu já tive que assumir uma dívida de aproximadamente 150 mil por mês. E aqui tinha um outro ajuste. Quando eu cheguei na CETESB para uma reunião, o presidente, o Marcos, falou: olha, com Cravinhos não tem mais conversa. O pessoal já esgotou todos os recursos. Eu falei: bom, chegando agora, não tem conversa, vamos lá. Então, mas quando eu fui tomar conhecimento dessa documentação que aqui está, era divergente. E teve uma segunda reunião também, que foi logo no começo. Entrou no gabinete o Serginho, comprador da saúde, e 3 empresários, que eu não conheço, não lembro o nome, e eles estavam ameaçando parar de fornecer remédio para o pronto-socorro, para o município, porque eles não recebiam há quase 4 meses. Outubro, novembro e dezembro. Setembro, outubro, novembro e dezembro. E o meu jurídico, todos conhecem aqui o Rodrigo Mariano, e eu agradeço muito a assessoria dele, é muito rigoroso. E prefeito e assessor jurídico tem hora que dá umas arranhadas, mas eu sempre procurei obedecer o meu assessor. Quando eu me propus a pagar a dívida, ele levantou da sala e falou: eu não concordo, e saiu da sala. Eu vou parar o pronto-socorro, vou deixar de comprar remédio. Na reunião, eu falei se os empresários confiavam na minha palavra e no município. Nós confiamos, mas nós precisamos receber. E eles continuaram nos servindo, a gente pagava o mês de janeiro e uma parcela do mês passado. O mês de fevereiro e uma parcela do atrasado. Eu demorei 6 meses para pagar 300 mil reais, que devia. 350 mil foi em 7 meses. Eu diluí 50 por mês para pagar os remédios de setembro, outubro, novembro e dezembro, de 2008. Então, foram decisões tensas no começo, mas eu nunca saí para a rua dizendo uma vírgula, porque eu sou da equipe do partido, sou partidário, sou de acordo, sou de palavra, e eu dei sequência da administração, nunca denigri a administração passada em nada. Então, a gente se encontra nessa situação hoje, e vai esgotando um pouco, mas a gente precisa que os senhores vereadores agora, consciência de todos os problemas, e aqui vai ficar uma cópia com cada um, os senhores tomam uma decisão que tiver que tomar, o que vocês acharem que deve ser feito. Está na mão de vocês. 4 anos de meu governo aqui, explicado detalhe por detalhe. Se os senhores tiverem alguma dúvida, poderiam nos convocar com a minha assessoria, mais pessoas para debater mais esse assunto. Pode ser que há alguma divergência, né? Como
aqui me trocou a pauta, a página, até foi bom que você me assessorou nessa leitura, muito obrigado. Acho que é alguma pergunta, não? Eu queria agradecer ao ex-prefeito de ter vindo dar esclarecimento a todos os vereadores e a toda a população que está tendo na internet. Então toda a população vai estar esclarecida dos fatos que correu em toda a sua administração, praticamente, né, Cabelinho? Nos permite chamar de Cabelinho, que todo mundo conhece o prefeito como Cabelinho. Tranquilamente. Então eu quero agradecer pelo convite aí, compareceu. Obrigado. Está de bom tamanho e está bem esclarecido. Todos os vereadores aí, se tiver alguma dúvida, é só perguntar, né? Legal, eu também agradeço a Da atenção de população. vocês. A gente só quer justiça só. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado. Não havendo mais nada a ser lido ou ser votado, seja hoje, porque a gente já combinou aqui de tirar os trabalhos dos vereadores, por causa do esclarecimento do ex-prefeito aí. Então, quero deixar bem claro a todos os vereadores aí que a próxima sessão, os trabalhos, vai dar entrada nessa casa aqui. E eu abro agora um pequeno expediente para aquele vereador que queira fazer uso da palavra naquilo que desejarem. Não havendo nenhum vereador que queira fazer uso da palavra, como não tem os trabalhos da executiva a ser votado, então não necessita do grande expediente. Então quero desejar a todos vocês uma boa noite e a sessão está encerrada. Boa noite a todos.